Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Toda honra, glória, louvor e adoração seja de nosso Senhor e soberano Pai, este Senhor que é o Espírito. O tema deste vídeo, por que todo religioso é escravo? É isso mesmo, por que todo religioso é escravo? Se você é um religioso, você entrou aqui pela primeira vez nesse canal, eu vou mostrar por escritos bíblicos como Paulo tratava aqueles seguidores de Moisés, aqueles seguidores do legalismo de Moisés. Então é um assunto que corriqueiramente estamos falando a respeito do quê? Da volta de Jesus, do arrebatamento, da escatologia consumada, da Nova Jerusalém espiritual já estabelecida por Deus e da escravidão dos que praticam obras do velho pacto. Mas isso não é invencionice, isso não é algo que eu peguei, abri a Bíblia aqui, fiz uma maracutaia, fiz uns cambalacho para mostrar. Não, está escrito. Tanto está escrito nessa Bíblia aqui, que eu estou usando uma nova Almeida atualizada, uma NAA, capinha de couro que eu mesmo fiz, toda rústica, olha só que bacana. Toda rústica, aí. Está escrito aqui como está escrito na sua Bíblia. Talvez outro texto, mas no final é a mesma coisa. Então, se você é um religioso, você é escravo. Vou mostrar por A mais B que você é um escravo. Eu não sou escravo. Eu não sou escravo da bebida, eu não bebo, eu não sou escravo do tabagismo, que eu não fumo, eu não sou escravo de droga, que eu não uso, eu não sou escravo de religioso. Eu não sou escravo de Moisés, porque eu não sou religioso. Então não tem como eu ser escravo. Eu não obedeço a líder religioso. Eu não obedeço a papa, pastor, padre, presbítero. Eu não obedeço nada dessa raça. Mas o religioso é escravo. Um não religioso, mesmo vivendo por aí, o seu vizinho, ele não vai em templo nenhum, ele não assiste vídeo, mas ele é uma pessoa que leva vida tranquila, ele é a família dele. Ele não é escravo, ele não é escravo, ele é livre para ir na praia, para ir num clube, para ir num restaurante, para fazer uma viagem, para ficar dentro de casa. Ele é livre. Já um religioso, ele tem que cumprir doutrinas, regras, mandamentos, preceitos, ordenanças. Todo religioso, seja de qualquer denominação, falou que é religioso, tem que cumprir alguma ordenança. E aí faz o quê? Se torna servo, se torna escravo. Assim é. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, glória e louvor seja de nosso Senhor e Cristo Jesus o ressuscitado. Vamos ler. Eu te convido a ler Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada, a NAA. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Quem estava falando aqui? Paulo. 2. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Paulo não pregava para os judeus. Claro, no meio do caminho, se encontrasse algum, ele falava do reino de Deus, da graça de Deus. Mas fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho, as boas novas que prego entre os gentios. Então você, primeiro passo, se você está em Jesus de Nazaré, Mateus, Marcos, Lucas e João, querendo fazer aquelas obras, se você está lá atrás, no antigo pacto, querendo fazer dízimo, batismo nas águas, lei da purificação, comer pão e beber suco, essas coisas todas, batizar criança, apresentar criança, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, jejum, a oração do meio-dia, a oração das 3, isso é tudo Moisés. Então você não está no caminho de Paulo. Os livros de Romanos, a Filemão, 13 epístolas de Paulo e mais a de Hebreus. 14 epístolas, a de Hebreus provavelmente foi escrita por Apolo, com certeza não foi Paulo. Então essas 14 epístolas está ali para os gentios, para aqueles que não têm sobrenome israelita, para aqueles que não fazem parte dos judeus.
Se você é um desse, então você tem que se orientar, tem que ter o seu birutinho ali te orientando por Paulo. Então a orientação para você está de Romanos a Hebreus, 14 epístolas. Não sei se você está entendendo. Porque ele falou, eu lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Paulo não pregava para judeu. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, não era israelita, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Então veja, Tito estava junto com Paulo, com Barnabé, mas os judeus ali, os legalistas, os coluna da igreja primitiva, que era João, Pedro e Tiago, obrigaram a Tito a fazer isso, porque eles entenderam que Paulo pregava o evangelho da graça de Deus, não mais o legalismo de Moisés. Paulo pregava essa doutrina, então Tito, estando com Paulo, não tinha mais a necessidade de cumprir ordenanças das leis judaicas. 4. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então o tema deste vídeo, por que todo religioso é escravo? Eu tirei desse versículo. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então ali haviam judeus, israelitas, legalistas, seguidores de Moisés, que estavam curiando, estavam fazendo fuxico, que estavam prestando atenção na liberdade. Paulo, Barnabé, Tito e outros tinham em Cristo. Já eles eram escravos. Os que espreitavam a liberdade de Paulo e de Barnabé eram escravos. Querendo influenciar de alguma forma os gentios a voltarem a viverem, a praticar o legalismo de Moisés. Paulo disse, para espreitar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Então aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles legalistas, aqueles fariseus, aqueles seguidores de Moisés, então eles estavam espreitando para pegar aquelas pessoas que estavam livres em Cristo e levar novamente para a escravidão. Então, em cima disso aqui, vem a pergunta. Uma pessoa que ela está frequentando um local chamado igreja. Se você não der 10% do que você ganha, se você não der 10% do que você, de uma venda, o gafanhoto, migrador, cortador, destruidor, que em Joel era gafanhoto mesmo, nunca foi outra coisa. Mas para amedrontar os incautos, eles dizem que são demônios, que é o tranca-rua, que é a pombagira, que é o Exu Lulu, que é o Exu voador, que é o Exu fura-terra. E a pessoa, por não ter conhecimento, ouve desses judaizantes, desses seguidores de Moisés, que dizem pregar o evangelho, mas o evangelho deles é o da circuncisão, dizem a essas pessoas e reduzem elas à escravidão, praticando o dízimo. Dízimo foi uma lei dada por Deus, por intermédio de Moisés, e o povo que tinha direito a isso eram os sacerdotes e os levitas. Números capítulo 18, depois você lê. Foi dado como herança aos levitas. Porque nas 12 tribos de Israel, a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio. Então, por eles não terem terras para plantarem e colherem, eles ficaram com a herança dos dízimos, que sempre foi alimento. Sempre foi alimento. Nunca foi dinheiro. Sempre foi alimento. Então o que faz? O que um dito pastor, vamos colocar um dito pastor, porque na terra não existe mais pastor, bispo, evangelista não existe mais. Esses dons foram até o perfeito vir. Quando o perfeito veio no ano 70 e julgou os israelitas, deu-se fim a todos os dons. Os 3 dons que são eternos, o amor, a fé e a esperança. São 3 dons, agora dom de falar em idiomas, dom de profecias, acabou tudo.
Acabou tudo. Porque hoje Deus, o Criador, está no espírito das pessoas, então não precisa mais dons, que é Ele mesmo que faz a obra. E a obra, aliás, a obra já foi feita. Então, quando pega uma pessoa que frequenta esse lugar, a pessoa, ela ouvir, você tem que tirar 10%. É praticando uma obra de quê? Uma lei de quê? Lei dada a Moisés. Para, uma vez por ano, os israelitas tinham por obrigação, na colheita, tirar a 10ª parte e levar ao templo e colocar no depósito, no almoxerifado, lá no lugar lá. Para quê? Para que eles viessem ter, os levitas e os sacerdotes tivessem o quê? Alimentos, porque eles não tinham herança. Para isso, foi simplesmente isso. Se você não comer pão e beber suco todo primeiro domingo ou segundo domingo, você não tem comunhão. O pão e o suco, eles falam que é uma representação de Lucas 22. Lucas 22 é a lei da Páscoa, Êxodo 12. Então, estão pegando estes religiosos, todo primeiro e segundo domingo, estão fazendo o que com eles? Estão reduzindo eles à escravidão, voltando às práticas do legalismo, do dedo em riste. Você consegue entender? Por que todo religioso é escravo? Ah, não, nasceu a criança de um casal religioso. No 8º dia, num mês, sei lá, vamos apresentar para consagrar ao Senhor como Jesus foi, como Yeshua foi. Só que se você lê como foi, por que Yeshua foi apresentado, foi consagrado, devido à lei de Moisés. Devido à lei dada a Moisés, todo primogênito, ao 8º dia, deveria ser circuncidado e levado ao templo e a ser apresentado ao Senhor. Lei de Moisés. Então, um religioso que pratica isso foi reduzido à escravidão. O jejum. Ah, mas Jesus falou a respeito de jejum. Sim, ele estava falando porque ele veio para cumprir as leis. Porém, quando ele disse daquele madeiro tetelestai, está consumado, ele deu fim tudo a isso. Então, quando você frequenta um sistema religioso e você é orientado, você é ordenado a fazer, se você não fizer, você está em pecado, você está não sei o quê, está reduzindo você à escravidão. Buscar Deus em monte, buscar Deus em templo, a oração do meio-dia, a oração das 18 horas, a oração da hora 9ª, hora 6ª, reduzindo a escravidão. Então, porque todo religioso é escravo. Só esse versículo aqui já foi suficiente para dizer. Vou ler novamente aqui para você. Em Gálatas 2:4. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Deixa eu colocar essa no texto da Bíblia Viva. Deixa eu ver como que tá. Olha como que é extenso aqui, ó. Olha. Nem mesmo essa questão teria surgido a não ser por alguns que se diziam cristãos, na realidade falsos cristãos, e que foram lá para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus, quanto a obedecermos ou não às leis judaicas, e procuravam fazer com que todos ficássemos atados às suas leis, como escravos na prisão. Olha que absurdo nessa. Então você veja bem, aqui acontece a mesma coisa. Esses comentários, normalmente eles têm inveja de como nós tratamos. Eles falam que a gente trata Deus com desrespeito, eles falam que a gente não é espiritual, eles falam que nós somos carnais. Por quê? Porque nós temos a liberdade, nós somos filhos, nós não somos escravos. Nós podemos falar à vontade com o Pai. Nós podemos ir na praia colocar uma bermuda. Nós podemos ir numa festa. Nós podemos ir num clube. Nós podemos ir num restaurante. Nós podemos viajar. Nós não precisamos de forma nenhuma buscar Deus em tempo, porque Ele está aqui. Então nós temos essa liberdade e nós sabemos que Ele quer o nosso bem, Ele quer que nós sejamos felizes, Ele quer que nós estejamos bem, que nós vivamos bem em sociedade, Ele quer que nós exalamos o bom perfume de Cristo, assim que é, sem libertinagem, sem dar brecha para a carne, porque também não é porque eu tenho essa liberdade que eu vou fazer dela uma libertinagem.
Eu vou ficar na porta do boteco com um copo de cachaça, eu vou ficar na esquina fumando maconha, eu vou ficar bebendo e chegar em casa agredindo todo mundo, vou ficar usando droga, vou ficar me prostituindo, adulterando. Não confunda liberdade com libertinagem. Então eles não aceitam quando ele vê isso, um religioso, não, está errado, não é assim não, para servir ao pai não pode não, tem que usar terno, gravata. A mulher não pode rapar sovaco, o homem não pode usar bermuda. Não é desse jeito não. Fazendo o quê? Querendo reduzir, nós que estamos na liberdade de Cristo, nos reduzir à escravidão. Por isso que eles não aceitam, por isso que eles entram com as 4 patas no comentário, destilando veneno, destilando a sua escravidão. É exatamente igual Paulo disse naqueles dias. Acontece também nos dias de hoje. Veja, as religiões ensinam a cumprir mandamentos de Moisés. Assim está em Atos 15:1. Atos capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Você entende? Que eles pegam lá 10, 12 coisas, preceitos e mandamentos de Moisés que interessa para eles. O da circuncisão, eles não fazem lá um recrutamento. Olha, domingo, após a Santa Ceia deles, a Santa Ceia deles, vai ter todos os homens vai ser circuncidado. Eles fazem isso? Não faz. Não interessa. Agora, passar envelope de 10% que a pessoa ganha, sacrifício, fazer voto, campanha, colocar cerimônias do comer pão e beber suco, dizendo que a pessoa para ter comunhão tem que fazer aquilo. Por quê? Porque aquilo gera lucro, aquilo gera ibope, aquilo gera chamar a atenção. Então está exatamente como esse versículo. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos. Então eles dizem assim: se vocês não der dízimo, não fizer igual está a oferta da viúva pobre, vocês não têm parte com Deus. Então a mesma coisa que faziam nos dias de Paulo, faz também nos dias de hoje. Mesma coisa. Só que isso aqui eles não ensinam. Cristo, ou Jesus de Nazaré, ou Yeshua, no dia que ele disse tetelestai, está consumado, ele resgatou a todos os que estavam antes da cruz e trouxe para a liberdade. A religião não aceita isso. A religião chama esse tetelestai de uma mentira. Eles profanam esse tetelestai. Eles blasfemam contra isso. Eles menosprezam o tetelestai. Porque eles não ensinam Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu debaixo da lei para cumprir. O batismo nas águas foi a lei da purificação, foi para se cumprir a justiça de Deus. 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, se a lei fosse boa, se a lei fosse algo para se cumprir nos dias de hoje, Jesus, nos seus dias, o Filho de Deus, que na verdade era Deus que estava ali dentro daquele véu, não teria feito aquela atitude para tirar os que estavam debaixo das leis mosaicas. Teria deixado tudo, aliás, não teria nem haveria necessidade de ter o sacrifício. Porque a lei, todo mundo, bastava cumprir as leis que estava beleza, joia. Assim era. Mas não. Então ele resgatou, ele tirou. Só que isso aqui não é interessante para a teologia ensinar para os seus alunos. Porque senão, se eles ensinarem que Jesus, que Cristo já deu a liberdade, eles terão que fazer o quê? Terão que trabalhar, terão que bater cartão, terão que procurar emprego, terão que carregar pedra no lombo. E aí eles não querem. Eles querem status, eles querem pompa, eles querem altos salários, eles querem carrões da igreja, da chamada igreja, porque aí o combustível é o CNPJ que paga, a manutenção é o CNPJ que paga. Então eles querem isso. Então eles não podem jamais ensinar isso daqui. E quem não vive isso daqui é um escravo religioso. Quem não vive, quem não aceita o tetelestai, quem não aceita o sacrifício da cruz, quem não aceita o transporte do antigo pacto para a nova aliança, é um escravo religioso. Então a teologia é
uma mãe escrava, é uma mãe serva. E quem está se amamentando ali naquela mãe são todos escravos. Quem está se deleitando daqueles seios fartos daquela mãe escrava está debaixo da escravidão. Então não sou eu. Porque todo religioso é escravo, não sou eu que inventei isso. Está nos escritos. No dia que os seres humanos tomarem posição de filhos, de eleitos e de herdeiros, a vida da humanidade, a humanidade mudará. Se 3/4 da humanidade tomar essa posição, aquele 1/4 que sobrou terá que dobrar-se aos 3/4. Então a única chance da humanidade ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, é tomando posse disso daqui, Gálatas 4, versículo 31. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então este canal chama-se Limpos pela Graça. Quem ouve este canal, não sou o dono da verdade, mas quem ouve esse canal tem percebido que eu não elogio Moisés. Eu não passo instrução a respeito de nada de Moisés. Nada de escravidão. Eu tenho feito canal aqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio, sei lá que tem esse canal, 2 anos e meio, sempre falando da graça de Deus. Sempre falando, com falhas, claro, porque eu não sou perfeito. Tudo que eu falo está concatenado com a verdade? Não, porque eu estou andando, estou subindo de degrau em degrau no conhecimento. Às vezes eu falo uma coisa que não bate com o outro pregador da graça. Ou porque ele já tem mais tempo que eu, ou então porque não é para estar. Porque tem que ter alguma discordância. Assim é uma democracia. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, eu vou encerrar esse vídeo finalizando com o tema: porque todo religioso é escravo. Porque todo religioso, ele é obrigado, ele tem dedo em riste na cara de praticar obras de Moisés. Todas não. Praticar os mandamentos, os preceitos, as ordenanças que lhes interessam. Principalmente as que envolvem dinheiro, as que envolvem festanças, cerimônias. Essas são os itens das leis dos 613, são os que mais chamam a atenção deles, dos mestres, dos líderes. E isso aí eles pegam e fazem o quê? Pegam as pessoas que são filhos de Deus e tratam como ovelhas. E dizendo, tá vendo? O seu pastor sou eu, o seu líder religioso sou eu, o seu mestre sou eu, o seu guia sou eu. Mas Yeshua disse aos israelitas: a ninguém na terra chamei de mestre ou de guia, vós sois todos irmãos. Mas eles não ensinam isso. Mesmo Yeshua tendo falado para os israelitas, mas isso vamos trazer para os dias de hoje. Nós não somos ovelhas. O Criador nunca deu lei nenhuma para os gentios, nenhuma lei. Então a nossa liberdade assim, é essa. A nossa liberdade é eu aqui na frente desse computador, na frente dessa câmera, lendo, falando o meu entendimento, livre, sem precisar da repreensão de homem carnal nenhum. Não sei se eu estivesse aqui falando palavrão, falando coisas pejorativas, mas não. Eu apenas leio, em cima da leitura eu passo o meu entendimento. É só isso que eu faço. Amém? Então, eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para você receber novas notificações, novas mensagens em primeira mão. Amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.